nossa entrevistada de hoje, para vocês terem noção, ela entrou na área da comunicação com apenas 14 anos de idade. Ela é formada em jornalismo, especialista em mídias sociais e também assessoria de comunicação. É com grande prazer que eu apresento agora a Adriane Diniz. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Adriane, a gente se pergunta muito quem seria a Adriane atrás das câmeras. Eu gostaria que você falasse um pouco, a partir de que momento da sua vida o universo do jornalismo começou a te encantar? A partir de que momento você começou a se identificar com o jornalismo? Não era uma pretensão de infância ou adolescência trabalhar com jornalismo. Apesar de eu ter habilidade de comunicação, não era isso. E eu fui participar de uma gincana esportiva na escola e entre as premiações tinha indicação para ser menor aprendiz no Sistema Globo lá do Maranhão. E eu fui para a recepção e lá comecei a experimentar rádio, comecei a ter contato com esse universo. E o que me encantou não foi nem necessariamente o jornalismo, era fazer rádio. Eu queria fazer rádio e comecei fazendo rádio. E agora a pergunta que não quer calar. Como ela mesmo introduziu, a Adriane Diniz não é amazonense, ela veio do interior do Maranhão, Pinheiros, né? Pinheiro, perfeito, Pinheiro. E eu gostaria de saber o que fez com que uma garota do interior, uma moça, saiu jovem do interior do Maranhão para tentar a vida na cidade grande em outro estado. Eu já estava trabalhando nessa época, comecei a trabalhar com 14 anos no rádio, tinha programa na minha cidade, na cidade vizinha, e depois disso estava terminando ali o ensino médio e não tinha alternativas, né? Não tinha alternativas por lá porque nem tinha faculdade. E aí eu precisava estudar e para fazer jornalismo eu precisava sair de Pinheiro, né? Sair do interior. E aí eu acabei vindo parar aqui em Manaus porque eu ganhei bolsa integral para fazer a faculdade. E além da bolsa, você tinha algum outro planejamento? Já tinha um pré-contrato com alguma emissora ou você veio aqui apenas com seu sonho e sua mala? Só um sonho, era apenas um sonho. Na verdade, tinha nada, né? Não tinha nem onde ficar praticamente e vim para tentar, né? Eu já tinha ganhado a bolsa, então depois disso a minha ideia era vou trabalhar em qualquer lugar. Não tinha intenção de trabalhar em comunicação porque eu não conhecia a cidade, não conhecia as coisas que funcionavam aqui, nunca tinha vindo aqui, então acho que eu poderia me queimar em vez de conseguir me dar bem dentro do trabalho, porque não estava preparado para isso, né? Então não tinha nada, estava só com um sonho e uma mala, literalmente. E chegando aqui na capital amazonense, foi fácil para você a vida aqui? Você já conseguiu a oportunidade de primeira? Ou como é que foi aqui seu processo aqui no jornalismo? Eu digo que eu nasci encontrando tudo por fazer, né? O caminho todo por fazer. Aqui não foi nem um pouco fácil, apesar de eu ter a bolsa, eu morei só, então eu tinha que pagar aluguel, água, luz, ônibus, comida, e eu não tinha dinheiro. Então eu fui trabalhar no Bate-Palma, no centro da cidade, lá no comércio, né, como vendedora, para me manter enquanto fazia faculdade. Então eu passava o dia todo lá e à noite ia para a faculdade, muitas das vezes ia andando também para economizar o vale transporte, né, que só tinha 2 por dia da empresa, aí andando até a faculdade. Mas as portas foram se abrindo mediante o meu esforço, né? Então eu usava o meu vale alimentação para comprar o jornal e eu confesso que eu nem lia o jornal. Eu só ia direto para os classificados. E era algum jornal específico assim? Era o jornal A Crítica, por incrível que pareça. Porque ele tinha o maior classificado. Não era um foco no jornal em si, mas pelo classificado. Ele tinha páginas de classificado. Então eu usava parte do dinheiro da minha alimentação para comprar o jornal e ligar na hora do almoço de um orelhão que ficava ali na Praça da Matriz. Ainda tem. E ligava para as empresas para tentar conseguir outra oportunidade, porque eu não gostava de trabalhar lá. Era no Bate-Palma, né? Não necessariamente a execução do trabalho, sim, mas o ambiente do centro da cidade, que é diferente. Você ir no centro e você viver o centro. E nessas ligações você conseguiu alguma oportunidade de emprego melhor? Eu consegui uma entrevista num supermercado, uma rede de supermercados. E eu pensei, vou ser deck de caixa, mas eu vou trabalhar no ar-condicionado agora e sentada, né? Não vou mais ficar batendo palma aqui de um lado para o outro no sol. Mas, na verdade, era um teste de locução. E eu fui para fazer esse teste de locução, fiz, voltei para a loja, né? Aí depois me ligaram para trabalhar, para gravar um spot. Eu fui, gravei esse spot, aí, mas era freelancer, daqui a 7 dias você vem receber. Aí 7 dias depois eu fui receber e numa jesuicidência, o estagiário da assessoria de comunicação pediu para sair naquele mesmo dia. E quando eu fui receber, eu já recebi o convite para estagiar na assessoria. Sabia o que era assessoria? Não. Mas
Fingi costume. A porta abriu, né? Fingi costume. Você quer estagiar na assessoria? Quero. Eu estava no primeiro período, né? Sim. Estava no primeiro período ainda da faculdade. A gente ia estudar isso, acho que no quarto, quinto. Então, eu não tinha muita noção. Aliás, não tinha nenhuma noção. Mas tive pessoas que me ajudaram, né? Me ajudaram no treinamento. E, na verdade, não chegava a ser assessoria. Eu ajudava a alimentar as informações com uma assessoria que funcionava em outro estado. E fiquei por lá até o tempo máximo de estágio, tempo máximo limite de estágio legal. Perfeito. Eu gostaria que você falasse um pouco pra gente, a partir de que momento começou esse relacionamento entre você e a TV A Crítica. Você começou falando também que pegava o Jornal da TV, por contas classificados e tudo, mas a partir de que momento você começou a entrar em contato para tentar oportunidade aqui na televisão? Confesso que eu não imaginava trabalhar aqui, né? Sim. Não era nenhuma pretensão, porque eu me sentia inferior a essa possibilidade diante de todo o cenário, né? Porém, depois que eu trabalhei nessa assessoria, quando terminou meu estágio, eu fui primeiro fui visitar um estádio de futebol. Eu gosto de futebol e eu queria conhecer o estádio, e aí fui na cabine de rádio, ver como que era a transmissão, que eram as duas coisas que eu gostava muito, futebol e rádio. E lá me ouviram minha voz e disseram: você tem uma voz legal, não quer trabalhar em rádio? Eu achei estranho, achei que não era algo real, né? Assim, que era, não, deve ter alguma coisa estranha no meio dessa conversa. E era real, né? Depois ligaram para esse supermercado para me procurar e me contrataram para apresentar um programa numa rádio AM, na Rádio Rio Mar, que funcionava no centro da cidade. Na época era só AM. E aí eu fui para lá e comecei a falar assim: você vai fazer o seguinte, você vai ficar aqui um mês, a gente vai pagar só o teu transporte. Se gostar, no outro mês a gente contrata. Quando terminei esse mês, eles pagaram esse salário que disseram que não iam pagar. Sim. E assinaram minha carteira. Então foi a primeira vez de carteira assinada na área de comunicação. E durou pouco tempo, porque logo depois, acho que em questão de 3 a 4 meses, iam montar o radiojornalismo daqui, da Crítica, e precisavam de uma mulher para trabalhar aqui, precisavam de uma voz. E eles tinham me ouvido na AM, imaginaram talvez que eu fosse uma mulher adulta e tal. Quantos você tinha nessa época? Eu tinha acabado de fazer 19 anos. Eu já estava, acho que no 5º período da faculdade. Legal. Mas eles imaginavam até pela voz que fosse uma outra pessoa. Quando eu cheguei na reunião, eu lembro da cara de surpresa, assim, todo mundo: que essa garota tá fazendo aqui uns 30 quilos a menos, bem nova. E eu parecia mais nova do que eu era, né? Eu já era nova, mas o meu biotipo físico, ele não colaborava. Então, eu parecia mais nova ainda. E eu comecei já... Não cheguei a ser estagiária aqui, eu já cheguei contratada. Não, eu era produtora do Jornal da Rádio, eu gravava... A gente tinha na época uns quadros que era saída de barcos, balcão de emprego, né, que são as vagas do Cine. Então eu gravava essas informações e os notícias de 1 hora na programação. Aí comecei assim, e depois, menos de 6 meses, fui para reportagem na TV. Você sentiu muita diferença nessa troca de rádio para televisão? Muita. Assim, eu era muito estudiosa, então eu ficava acompanhando todos os repórteres, eu assistia todas as reportagens da TV A Crítica, de todos os repórteres. Eu assistia todos os dias, porque eu precisava filtrar o que eu poderia utilizar no programa da rádio. Então eu já sabia da linguagem, eu sabia como escrever, eu sabia o que não escrever, né? Porque, por exemplo, na TV, nesta rua, tal. As imagens mostram, isso não cabia em rádio. Sim. Então eu tinha que usar esses textos dos repórteres da TV, adaptá-los para a rádio. Então eu já tinha noção da escrita. Sim. Mas a parte física, eu não tinha roupa, nem dinheiro para comprar. Sim. Eu não sabia me maquiar, eu não tinha o hábito de estar arrumada como a TV exige. Eu só sabia escrever. Só sabia escrever e tinha uma boa voz, sabia narrar. Porém, e não é, sim, né? O princípio, se você sem isso, você não consegue o resto, mas sem a TV a gente não pode ser hipócrita e dizer que a aparência não importa. Você precisa estar adequadamente para um padrão de televisivo. Sim. Eu não tinha esse padrão televisivo. E outra dificuldade que eu tive foi a questão de interpretação mesmo. Eu trabalhei muito tempo em rádio, então minha voz, ela oscilava para tristeza, alegria, ela ia alterando. Sim.
mas meu rosto não mudava nada. E na TV eu precisava esboçar emoção no meu rosto, reação, né? No meu corpo. Eu precisava falar com as mãos, eu precisava falar com os olhos, eu precisava esboçar emoção. Minha emoção estava toda concentrada na voz. Então essa foi a minha maior dificuldade em transição de um para o outro. Mas eu fiquei muito tempo nas duas coisas, né? Eu fui repórter aqui na TV durante 9 anos e apresentadora de rádio durante 8 anos. Então sempre nessa intercalação, né? Simultaneamente. Entendi. Eu apresentava o jornal de manhã, terminava o jornal e ia para a reportagem. Aí foi o tempo que eu fui também aprimorando essa questão de emoções através do rosto. Mas principalmente quando eu vim para a apresentação. Entendi. Quando eu vim para a apresentação foi o maior desafio, porque eu não esboçava a emoção. Até hoje eu ainda tenho que me lembrar disso, não? Tem que ser compatível. Minha voz vai, mas o rosto acabava não indo junto. E nesse começo de carreira, nesse processo de aprendizado e tudo, eu gostaria de saber se você tinha algum nome em mente de referência, alguma inspiração, que você olhava assim, caramba, essa pessoa, ela se apresenta legal, ela faz uma reportagem legal. Eu gostaria que você falasse, você tem algum exemplo, uma inspiração? Aqui, localmente, eu tive poucas referências, porque eu não tive tempo. Entendi. Né? Eu cheguei e aí eu já comecei a trabalhar muito rápido. E antes, quando eu trabalhava no centro, estudava à noite, eu não tinha tempo de assistir televisão. Sim. E depois eu tive colegas de trabalho que se tornaram referência, que me ajudaram bastante no processo de construção crítica, né? Eu tive hoje governador Wilson Lima, ele foi apresentador do rádio junto comigo durante muito tempo. Então eu aprendi muito com ele em relação a preparo, disciplina, estudo. Teve também 2 colegas de trabalho que não estão mais aqui na rede, mas que elas tinham experiência em cobertura política e eu acabei migrando mais para a política. Então elas me sentaram comigo, a Regiane Negreiros e a Nerissa Neves, de sentar e falar, o que você quer dizer? Qual é o objetivo? Vai ser só uma audiência ou aconteceu alguma coisa no bastidor? Tu conseguiu enxergar isso? Por que fulano falou de cicrano? O que está por trás disso? Então, através delas, eu acabei desenvolvendo um senso crítico a ponto de depois trabalhar só com política. Nos meus últimos anos na reportagem, eu só fazia reportagem de política e eu me pautava, né? Eu não trabalhava com produtores, eu virei minha produtora, porque não dá para você exigir que um produtor que está dentro da redação paute com qualidade algo sobre bastidor de política. Sim. Tem que estar no bastidor, tem que fazer parte disso, né? Para você poder entender o contexto. E minha dificuldade sobre jornalismo político, que hoje é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, política e economia, eu não sabia quem era quem. Na Câmara, por exemplo, todo mundo tem que usar terno. Sim. Seja assessor, seja segurança, seja todo mundo. Vereador. E aí eu não sabia quem era quem. Não sabia definir pelo corte do terno. Entendi. Aí eu tive que pegar a foto de cada um deles, colocar no mural na minha casa e associar esse com esse e esse com esse. Eu riscava de canetinha colorida. Sim. Quem era parceiro. Esse é parceiro desse, esse fala mal desse. Por que fala mal desse? Aí eu comecei a entender as composições políticas, ideologias, contextos políticos anteriores, por que eles eram brigados e por que agora eles eram amigos. E aí isso foi automaticamente melhorando a qualidade dos meus textos. Né? Eu queria muito fazer jornalismo esportivo, era a minha intenção inicial. Eu cheguei a fazer transmissões de futebol do Campeonato Amazonense desde 2009, só que quando eu comecei a estudar política para poder melhorar o texto, porque eu estava perdida, eu comecei a me destacar nessa área. E acabei indo mais para essa área inconscientemente. Mais, né? Entendi. Como você falou no seu dia a dia, você aprendeu com várias pessoas no decorrer da sua vida, confesso que também eu, particularmente, compartilho dessa mesma ideia. Porque eu entrei aqui na TV Crítica no primeiro período e, para mim, é óbvio que é importante a teoria e tudo, a sala de aula, mas é mais importante para mim o dia a dia, o que a gente aprende na prática, com os nossos, principalmente na redação, entendeu? Com os nossos apresentadores, com os nossos repórteres, com os nossos produtores, editores. E cada dia para mim é um aprendizado, eu compartilho da mesma ideia que você. E eu gostaria que você falasse um pouco também. Qual é a sensação, Dri? Qual é a sensação de todos os dias de manhã você estar adentrando na casa das pessoas com essa intimidade e fazer com que leve informação para elas? Quase mais de 10 anos, perfeito? Que você está nessa área da comunicação aqui na TV Crítica. Então é algo que... Qual é a sensação qual é a responsabilidade
de levar a informação para casa, de estar todo dia presente, entendeu? Ainda mais no horário da manhã, fazer com que as pessoas acordem informadas. Qual é a sensação, qual é a responsabilidade, que compromisso que você tem com essas pessoas? Eu confesso que a gente não tem noção do alcance. Sim. Às vezes eu sou parada na rua por pessoas que tiveram de alguma forma a vida mudada por alguma notícia que a gente deu, por alguma informação que foi dada e ainda causa aquela sensação de, nossa, que responsabilidade. Essa semana eu encontrei uma pessoa numa sorveteria, ela disse assim, eu só consegui entender a guerra quando você explicou o mapa da faixa de Gaza. Aí eu agradeci e tal, aí eu fui sentar na minha mesa e fiquei pensando, nossa, eu passei 20 minutos antes, eu estudei aquilo para eu ter segurança. Eu falei, que responsabilidade, né? Muito, né? Porque não é só falar, você sabe, o impacto que isso pode trazer na vida das outras pessoas. A parte que eu mais gosto do meu trabalho, eu confesso que a televisão, quando eu queria muito fazer rádio, migrei para TV. E ela tira um pouco da tua liberdade. Ela traz um carinho absurdo, mas ela te expõe demais. Sim. E aí tem gente bacana e tem gente que tá ali na internet só para falar mal de ti. Então tem esse lado que eu particularmente preferi não viver, né? Mas é o ônus e o bônus. E o que mais me satisfaz é quando essa notícia, que pode parecer simples muitas das vezes, muda a realidade das pessoas. Legal. Quando a gente fala de uma campanha de saúde, a pessoa vai lá e percebe que ela tem hipertensão e começa a se tratar e tem uma garantia maior de qualidade de vida. Poder fazer a diferença de forma positiva na vida das pessoas. Ou de alertar as pessoas diante dos riscos que elas estão sujeitas ou dos crimes que elas são vítimas e sequer sabem. É algo que me força a aprender todo dia e me força a ter compromisso com o que vai chegar do outro lado, porque ao mesmo tempo que pode ser algo edificante, pode ser algo que vai fazer diferença na vida daquelas pessoas de forma positiva, eu também posso trazer consequências danosas. Isso, perfeito. Para finalizar, eu gostaria que você falasse para quem está te acompanhando ali atrás da câmera, um conselho, uma dica para as pessoas que estão iniciando agora na área do jornalismo, de como ser um bom profissional, entendeu? De como fazer a diferença, como você mesmo falou. Se você não gosta de ler, saia da faculdade. Simples assim. Teriam outros, mas é porque a televisão, o jornalismo, existe muita vaidade, muito ego, muita exposição. E às vezes você não quer estudar, você quer ter o protagonismo de estar diante de uma câmera e isso vai ser vencido. Quando eu comecei a faculdade, eram 200 pessoas no mesmo curso, no mesmo lugar, 4 salas de 50. Não terminaram 30. Por diversos motivos, mas principalmente porque as pessoas esperavam que elas estariam no glamour de jornalismo, que é muita relação. Você vai trabalhar no feriado, você não vai saber o que é ponto facultativo, a não ser que seja para explicar o que acontece na vida das pessoas, mas não na sua. Você vai trabalhar enquanto as pessoas literalmente estão dormindo, como é o nosso caso. É muita renúncia. E se você não tiver convicção de que você quer de fato fazer isso, você vai ser um profissional frustrado. Vai ser um profissional frustrado. E a leitura ela é fundamental para ter repertório, porque dependendo da área que você for, jornalismo em Manaus, por exemplo, são raríssimas as pessoas que trabalham com editoria. Você vai trabalhar em todas as áreas. Você vai precisar entender um pouquinho de cada coisa. E se você não estiver disposto a estudar... Isso que diferenciou um bom profissional do... Em todas as áreas. Em todas as áreas. Dedicação, o esforço. Em todas as áreas, se você não estiver disposto a estudar, você não pode contar com sorte, né? Porque até para as oportunidades surgirem, que muita gente pode considerar sorte, elas só vão aparecer, só vão dar certo se você estiver preparado, minimamente preparado para isso. E tente ter uma boa relação com as pessoas, né? Porque jornalismo não se faz só. Não se faz só, e um dia o teu estagiário vai ser teu chefe. Nossa, se tu for meu chefe, legal com você, né? Não, a gente sempre mantém um contato, eu e você, a gente tem uma boa interação, é um mundo, principalmente jornalismo local, muito pequeno. Então, se você não se esforça para ter uma boa relação, as indicações elas vão acontecer de pessoa para pessoa. Verdade. Não vai ser o teu chefe necessariamente que vai te indicar para outra coisa. Vai ser um reconhecimento pequeno. Todas as oportunidades que eu tive foram pessoas que conheceram meu trabalho. Sim. E que me indicaram, todas elas. E se você for uma pessoa que não se esforça para viver socialmente, né?
de uma forma, de um coletivo, você vai ter dificuldades profissionais. Muitas pessoas talentosas não têm grandes oportunidades por questões relacionais. Então, né, e isso é para o jornalismo e para todas as outras áreas, porque é diferente de você trabalhar, por exemplo, no home office sozinho em casa, é você Sim. e você. No jornalismo, você vai compartilhar uma redação com pessoas diferentes, com ideias diferentes, e respeitar essas ideias e as pessoas é fundamental. Precisa ser amigo de todo mundo, mas precisa respeitar todo mundo. E para finalizar, eu gostaria que a gente fizesse uma brincadeira. Eu vou fazer agora o famoso ping-pong. Eu falo uma palavra e você pode responder tanto com uma palavra como também com uma frase curta, tudo bem? É o seguinte, vamos lá. TV é crítica. Oportunidade. Família. Mais. Capital amazonense. Compromisso. Um objetivo que ainda não foi alcançado. Essa é difícil. Bom, a primeira coisa que vem na tua cabeça. Algo que você deseja alcançar. Pode ser tanto profissionalmente como também algo pessoal. Fazer resistência. Perfeito. E duas áreas específicas para você. Esporte. Diversão. Política. Estou tentando achar uma palavra que pode ser dita. Política. Política tá tudo. Tá tudo. A gente dizem que não gosta de política porque não conhece política. Isso é verdade. E de Adriano Diniz para Adriano Diniz. Eu para mim? Isso. Fiquei sem palavras. Acho que talvez eu não sei me autodefinir. Posso definir eu conhecendo essa história? Vitoriosa. Eu confesso que, como ela falou de troca de experiências, eu tenho um privilégio de compartilhar a redação com essa mulher, porque vocês só estão vendo ela na frente das câmeras. E isso é só a pontinha do iceberg. Porque atrás das câmeras, tanto profissional como pessoa, a Adriane é maravilhosa, cara, de verdade. Eu tenho o prazer de estar hoje reunido aqui com ela. Eu gostaria de agradecer muito por ter topado essa nossa conversa. Fico muito feliz, você sabe o quanto te admiro. Porque eu sou fã de você, eu falo isso nas nossas externas, nas nossas trocas de ideia, nas nossas brincadeiras na madrugada, toda a galera da produção do Mel no Ar. E algo pra mim que é muito importante é essa troca de conhecimento, entendeu? Eu tô começando agora, eu fiz um ano agora na TV A Crítica, e ver que tipo, as pessoas que eu mandava mensagem antes pra entrar na TV, hoje são colegas de trabalho, passam comigo nos corredores, respondem meus stories, comentam no meu Instagram, nas minhas publicações, ela mesma é uma delas, entendeu? Eu tiro o print, eu mando pra minha namorada, cara, eu não tô acreditando nisso, entendeu? Isso ela não sabia disso, a galera não sabe. Mas eu fico muito feliz e grato a Deus por essa oportunidade. Desde o começo eu estou dando meus primeiros passos ainda no jornalismo e estar compartilhando o dia a dia com essas pessoas, para mim é algo espetacular. Então, Dri, muito obrigado por tudo, só agradecer. E muito obrigado pela entrevista, foi especial para mim, foi muito bom. Minha primeira entrevista como mediador. E saiu bem, né? Saiu bem, eu estava curiosa para saber como que é essa entrevista. Se ela falou que isso, eu vou falar isso, né? E é assim que eu hoje me despeço de vocês. Força e coragem, Deus abençoe e até a próxima.